E aí, tudo certo? Vocês sabiam que pesquisas mostram que relacionamentos entre mulheres mais velhas e homens mais jovens estão crescendo aqui no Brasil? E também você já reparou como todo mundo fala de homens mais velhos com mulheres mais novas, mas quase ninguém comenta o contrário. Então, pela thumbnail e pelo título, você já sabe o tema do vídeo de hoje. E já deixando de antemão que esse vídeo é totalmente informativo e mostrando os dois lados de uma mesma moeda, mesmo que para algumas pessoas a justificativa, né, se é assim que eu posso dizer, que o amor supera tudo, é que se você ama a pessoa, independentemente, por exemplo, da idade, você vai amar ela. Só que não é bem assim que a história funciona. Eu vou mostrar no decorrer desse vídeo o tabu que existe, né, na relação da mulher ser mais velha e o homem mais jovem, e também os desafios reais que ninguém gosta de entrar, né, nas discussões, as questões biológicas e até mesmo dados científicos por trás disso tudo que quebra essa justificativa do famoso amor que supera tudo. E olha, se você ficar até o final, possivelmente você vai ter um outro olhar a respeito desse tipo de relacionamento. E também essa sugestão de tema de vídeo foi feita pelo inscrito Jorge Moreira, que basicamente ele sugeriu esse tema sobre os relacionamentos entre mulheres mais velhas e homens mais jovens, o modo como um vê o outro e como surgem os interesses e suas externalidades. Então, logo no começo do vídeo, eu já quero saber a sua opinião sobre essa pergunta que vou fazer para vocês agora. O que e o porquê será que homens mais jovens começaram a ter mais interesse em mulheres mais velhas? E por que será que as mulheres mais velhas começaram a ter mais relacionamentos com homens mais jovens? E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final do vídeo. E antes de começar o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E também não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação dos vídeos e também dar um gás a mais financeiramente, beleza? Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, primeiro vamos aos números reais, já que os números não mentem. Segundo os dados do IBGE, as uniões entre mulheres mais velhas e homens mais jovens cresceram significativamente no Brasil. E aqui entre nós, esse número só aumentou nos últimos anos. A antropóloga Miriam Goldenberg, que é referência nesse assunto no Brasil, passou mais de 30 anos estudando isso. Ela entrevistou cerca de 52 casais em relacionamentos longos. E eu estou falando de mais de 10 anos juntos, ok? Onde o homem era quase pelo menos uns 10 anos mais novo que a mulher. E adivinha qual foi a conclusão desse estudo? Esses relacionamentos foram considerados os mais equilibrados, satisfatórios e felizes quando comparados a outros tipos de arranjo. Mas calma aí, não é só apenas no Brasil, não. Tem uma pesquisa internacional publicada em 2024 que mostrou que mulheres que se relacionam com homens mais jovens relatam maior satisfação e felicidade comparado àquelas com parceiros da mesma idade. Sim, isso mesmo que você ouviu. E veio um dado interessante nisso tudo. Enquanto os relacionamentos tradicionais, né, que vocês sabem muito bem, que grande parte das vezes, né, até numa questão socialmente, né, mais aceita, geralmente o homem sempre vai ser um pouco mais velho que a mulher. Não um grau, tipo, disparado, né, que nem que acontece, né, em certos contextos que vocês sabem muito bem. Eles são aceitos socialmente sem nenhum questionamento. Aí, quando é o contrário, né, e a gente querendo ou não, rola certo preconceito diante disso, né? E a própria pesquisadora, né, Miriam Goldenberg, aponta que em todos os países em que ela pesquisou, existe certo preconceito quando a mulher é mais velha do que o homem. Então aí a gente entra numa grande questão em que grande parte das pessoas tem, né? O que um vê no outro para esse tipo de relacionamento acontecer. Então eu vou começar falando pelo olhar do homem mais jovem. É baseado em fóruns de discussão, vídeos, relatos e até estudos que comprovam esse argumento.
a primeira história que muitas pessoas pensam, né, que mulher mais velha só quer aproveitar o homem jovem, ou o homem jovem só está interessado em seu dinheiro ou coisas a mais, né? E isso é muito superficial. As pesquisas mostram motivações muito mais profundas. Os homens jovens que buscam mulheres mais velhas, geralmente, ok, não totalizando, valorizam a maturidade emocional, a estabilidade e a experiência de vida. E pasmem, a liberdade que essas mulheres oferecem. Muitas dessas mulheres já passaram pela fase de querer consertar, né, alguém e já sabem o que querem e são diretas. Lógico, gente, que existem exceções, mas se você levar em consideração, possivelmente na sua roda de amigos ou até mesmo você, quando o homem tem algum certo interesse a mais por uma mulher, quando ele já conhece seu histórico, né, você vai ver que é de lei que esses tópicos que eu falei pra vocês, que são indispensáveis, né, para querer ter um relacionamento com uma mulher mais velha que ele, vai estar na lista dele. Porque a gente sabe, na questão dos relacionamentos, principalmente de hoje em dia, que eu já fiz vários vídeos, que depois que terminar esse, vocês podem navegar a playlist, que vai ter um monte de vídeo a respeito dos relacionamentos de hoje em dia. Que na questão, por exemplo, se você namorar com uma menina da mesma idade que você, se você levar em consideração como que está essa expectativa, os moldes do relacionamento, você vai estar namorando com alguém que só quer sugar você, né. Muitas vezes não é uma parceira para a vida, ela só tá lá pelo aquele momento que você pode proporcionar aquilo para ela. E eu não estou totalizando, mas geralmente são as mulheres mais novas, né, mais jovens. E aí entra naquele dilema, né? Se grande parte dos homens busca uma parceira, busca uma companheira, muitas vezes com maturidade emocional, estabilidade, já tem uma noção que quer para sua vida, eles veem todos esses atributos em uma mulher mais velha. E do lado das mulheres, muitas relatam que os homens mais jovens trazem certa energia, uma perspectiva diferente da vida e também menos bagagem emocional negativa. E vamos ser sinceros aqui, né? A vitalidade, né, até a questão que muitos argumentam, né, do VSM, pode ser muito mais atrativa para ela. E tem também a questão da compatibilidade física que eu vou abordar um pouco mais para frente. E também a gente sabe que isso também mexe com a autoestima delas, é porque mostra que ela ainda desperta desejo, né, admiração e interesse em diferentes gerações. E também existe uma questão dos homens, né, da mesma faixa etária que ela, que não querem ter relacionamentos com ela, né? Ou que já estão em relacionamentos, ou que não querem ter nenhum tipo de relacionamento, entende? E como eu estava estudando artigos, depoimentos, estudos, vídeos, fóruns e discussões, eu vou citar agora algumas possíveis vantagens reais que esses relacionamentos podem proporcionar. Como eu já disse anteriormente, eu sempre mostro os dois lados da mesma moeda, porém, sempre é bom ouvir a história por completo. Então vamos começar ao que interessa, né? Quais são os benefícios reais desses relacionamentos para você que pensa, né, que cogita ou já está num relacionamento? Ó, o primeiro que eu posso começar aqui falando para vocês é o famoso equilíbrio de poder. Ó, basicamente, seria uma grande vantagem apontada por pesquisas, né, que é o famoso equilíbrio de poder. Quando você tem uma mulher com mais experiência de vida e um homem em crescimento pessoal e profissional, meio que não acontece aquela dinâmica de competição desenfreada que você vê em outros relacionamentos, né? Cada um contribui com algo diferente. Segundo, a compatibilidade sexual. E aqui vem um dado científico importante que poucas pessoas falam. Estudos mostram que mulheres que atingem um auge da sexualidade entre 30 e 40 anos, lógico, gente, não totalizando, mas vocês sabem muito bem o tipo de mulher que eu estou falando. Enquanto os homens, a grande maioria das vezes, o seu pico está entre os 20 e poucos anos. Isso significa que existe uma sincronização meio que natural, né, que esses dados científicos apontaram de interesse entre uma mulher de 35 e 40 anos com um homem de 25, 30 anos, por exemplo. A outra vantagem seria o menos drama desnecessário. Muitas mulheres mais velhas, né, na maioria das vezes, já passaram por relacionamentos anteriores e sabem identificar o que é o problema real e o que é drama desnecessário. Elas meio que tendem a ser mais diretas, comunicativas e resolutivas. A outra vantagem seria o crescimento mútuo. É que essa combinação cria meio que um ambiente de crescimento interessante.
muitas vezes ela oferece a sua experiência, sabedoria, experiências, né, da vida, e ele oferece uma visão mais moderna, né, e energia do mundo. É meio que uma troca genuína, se é assim que eu posso dizer. E a última vantagem que eu posso falar aqui para vocês seria a menos pressão social interna. Ó, paradoxalmente, apesar do preconceito externo, internamente esses relacionamentos tendem a ter menos pressão social. E por quê? Porque quem escolhe esse tipo de relacionamento, querendo ou não, já quebrou algumas convicções sociais. Então, está mais disposto a construir algo autêntico. E agora, claro, não dá para romantizar demais sem olhar para os desafios reais que também acontecem, você querendo ou não. Olha, eu vou falar os desafios que existem sim e precisam ser considerados por você. A questão biológica da maternidade. Olha, esse ponto é o que mais gera ansiedade, principalmente para o homem, né, que vai adentrar numa relação com uma mulher mais velha que ele. A questão biológica, se você é um homem de 25 anos, por exemplo, se relacionando com uma mulher de 40, com uma mulher de mais de 40 anos, você precisa ter uma conversa séria sobre a questão dos filhos. A fertilidade feminina declina significativamente após os 35 anos, e após os 40, esse declínio é bem acentuado. Isso não significa que é impossível acontecer, mas, porém, entretanto, todavia, os dados, os artigos científicos, a medicina mostra outra versão. Significa que existe uma janela de tempo mais apertada e possíveis complicações maiores. Que eu também já fiz um vídeo aqui a respeito da questão das mulheres 40 a mais. E se você ter uma conversa com ela, possivelmente vai ser difícil, mas também é necessária. Alguns casais resolvem isso com planejamento familiar antecipado, né? Outros com adoção e outros simplesmente decidem não ter filhos. Mas que nem eu falei para vocês, se você é homem, pretende ter filhos, pretende construir uma família, né, laços sanguíneos, e se você está com a sua companheira que tem mais de 40 anos, você tem que conversar seriamente, você já tem que pensar se é ela que você quer para sua vida, não sendo frio, né? Você não está sendo frio, que muitas mulheres, né, principalmente as mulheres, tentam falar: "Ah, mas você ama ela, você tem que aceitar ela, o amor vence tudo". Cara, não é bem assim. Existem questões, que, querendo ou não, afeta diretamente o relacionamento. Mesmo que você ame ela, mas se você pretende ter, filhos biológicos, né, não na questão de adoção, mas biológicos seus, você muitas vezes ou vai abrir mão do seu sonho para agradar ela, ou infelizmente o seu relacionamento não vai ser tão duradouro assim, ou até mesmo infeliz, né. E as mulheres, aceitando ou não, a questão biológica afeta muito para elas na questão da idade. Eu sei que com o avanço da medicina, pode melhorar a qualidade de vida da mulher, isso, aquilo, mas a questão biológica, a questão da fertilidade, tem estudos que mostram quanto mais idade a mulher tiver, pode ter complicações na hora do parto, na hora do desenvolvimento embriológico da criança, questões que podem nascer com certas deficiências, complicações até para a mulher no parto, risco, né, de vida, eh, risco de vida grave, tanto para a mãe quanto para a criança, entende? Então, essas questões tem que levar em consideração se você está com uma pessoa com mais idade ou que você pretende estar. E, gente, eu estou apenas mostrando os dados e os fatos reais, entende? Não é um juízo de valor aqui, eu tô falando é o certo, é o certo. Não, eu só estou mostrando para vocês o que pode acontecer, né? E a outra questão seria a diferença de energia e ritmo. Como eu citei anteriormente para vocês, pode ter alguma compatibilidade. Porém, por mais que pesquisas mostrem essa compatibilidade, né? Cara, vamos ser realistas aqui. Existe uma diferença de energia. É, um cara de 25 anos, né, pode querer sair para uma festa, sei lá, 4 da manhã, todo final de semana, enquanto uma mulher de 40 anos pode preferir um jantar tranquilo em casa, uma noite a dois, um cineminha, etc. Isso não é necessariamente ruim, mas precisa ser negociado. E também, lógico, né, não é uma maneira total que todos os relacionamentos, sempre um cara jovem vai querer sair, isso, aquilo, vai ter uma vida social mais ativa, né, e a mulher de 40 e poucos anos, não. Pode acontecer até o inverso, né, porém, que a gente vê muito por aí, pode ter essa incompatibilidade nessa questão.
O outro ponto seria o julgamento social. Embora internamente o relacionamento possa ser saudável, externamente, né, vocês vão enfrentar certo julgamento. A mulher pode ser chamada de caçadora, isso e aquilo. O homem pode ser o famoso interesseiro, ou moleque, ou só porque está com ela por causa do dinheiro, isso e aquilo. E é preciso ter estrutura emocional para lidar com isso. E também existe, os diferentes momentos da carreira. Por exemplo, uma mulher de 40 anos pode estar no auge da sua carreira ou já está estabilizada financeiramente, enquanto na grande maioria dos homens, com 20 e poucos anos, pode estar começando a engatinhar na sua carreira profissional, né? E isso pode gerar desequilíbrio financeiro e de prioridades que precisam ser conversadas abertamente, mesmo que os dados mostrem uma coisa, mas a realidade, cara, que a gente meio que tem que aceitar é que ainda o homem é visto como provedor, né. Ainda mais quando ele vai engatar um relacionamento com uma mulher já tem, né, um auge, já tem um status, já está estabilizada financeiramente, muitas vezes ele não vai conseguir manter o patamar, né, de vida, status que ela quer, né, ou até mesmo ele não vai conseguir acompanhar ela. Eu sei que existem exceções que a mulher não está nem aí pra essa questão para o homem, né, muitas vezes ela ajuda, mas a realidade é que existe um certo peso, principalmente internamente, para o homem, né, ser o provedor. E tem uma questão que é meio complicada, que é a da saúde ou envelhecimento. Ó, é meio complicado isso, mas é real. O envelhecimento. Uma mulher de 40 e poucos anos, 45 anos, vai enfrentar questões hormonais, como a menopausa, possíveis também questões de saúde relacionadas à idade, mudanças físicas e outras coisas. Já, porém, um homem de 30 anos, muitas vezes, deixando claro, tá no auge físico, né. E como isso vai ser gerenciado ao longo do tempo? Por exemplo, você tem 25 anos e ela tem 40. Ó, são 15 anos de diferença. À primeira vista, pode parecer algo normal para você vai levando o relacionamento, mas levando em consideração, e quando você tiver 40 anos, ela já vai estar quase 60. E mesmo com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, isso, aquilo, a biologia e o tempo são fatores que ninguém consegue vencer. E aí vai ter aquele dilema. Você se vê realmente a longo prazo com aquela pessoa? E eu não estou sendo moralista, eu estou falando a real pra você. Eu não estou defendendo o homem e não estou defendendo a mulher. Eu estou defendendo a questão que você tem que ser realista e também sincero na relação. Se você vê, independentemente da idade dela, como ela, beleza, cara, vai, confia. Mas se você não vê, porque no primeiro momento ela tá com 40 e poucos anos, você sente ainda aquela atração que a gente que vamos ser realistas aqui, né. A questão da atração é um dos fatores primordiais, né, da relação, né, pra você ter um interesse a mais da pessoa. Então, se você vê ela com 40 e poucos anos, que já é uma pessoa bonita, isso, aquilo, mas com o decorrer da idade, com o tempo, né, questões hormonais, questões físicas, mudanças físicas, você se vê realmente com ela. Então, se você vê um futuro, se não vê o futuro, seja sincero logo de começo, né? Não crie expectativas na cabeça da pessoa, porque se você não queria que fizessem com você, por que você vai fazer com a pessoa? Entende? E para fechar esse vídeo, segundo os especialistas, né, como Vinícius do Carmo, ele explica que estamos vendo uma mudança nos padrões tradicionais de relacionamentos aqui no Brasil. As pessoas estão casando cada vez mais tarde e a média de idade para o casamento aumentou nos últimos anos, segundo o IBGE. E isso, querendo ou não, abre certo espaço para arranjos não convencionais dos relacionamentos. E até a própria Miriam Goldenberg, que eu já citei anteriormente, no livro Por que os homens preferem as mulheres mais velhas, ela argumenta que esse pode ser um dos arranjos mais equilibrados, justamente porque quebra com as dinâmicas tradicionais, né, entre aspas, de certo poder baseados em gêneros e idades. E tem também aquela questão da inteligência emocional. Certos estudos mostram que mulheres que se relacionam com homens mais jovens tendem a ter níveis mais altos de inteligência emocional, o que contribui para relacionamentos mais saudáveis e comunicativos. Mas vem um ponto, na minha opinião, muito importante, que eu fiz uma correlação entre, né, opiniões de especialistas, dados, etc. Não existe uma fórmula mágica. O sucesso de qualquer relacionamento depende muito da compatibilidade individual,
admiração, comunicação, objetivos alinhados desde o começo e também o trabalho mútuo. Então já meio que cai por terra, né, aquele argumento das pessoas que dizem, mas principalmente as mulheres, né? Ah, se você ama ela, independentemente da idade, o amor supera tudo. E não é bem assim não que funciona o jogo, né? E se você chegou até aqui, já sabe que existem inúmeros argumentos que quebram essa narrativa e também mostram os dois lados da mesma moeda que a gente sabe que ninguém gosta de tocar, porque são assuntos, né, que mexem com o ego, que mexem principalmente com a vida dessas pessoas que têm essa idade. Mas é necessário a gente falar, porque assim a gente vai começar a questionar, vai começar a repensar, né, relacionamentos que outrora eram vistos como tabus, mas pode ser um relacionamento mais saudável e também bem-sucedido, equilibrado e felizes. Mas enfim, eu quero saber de você realmente se você concorda ou discorda da minha opinião e dos dados e quer acrescentar algo ou comente que você não concorda com nada. E também eu quero saber de você o próximo tema de vídeo que queiram que eu dê minha opinião. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.